Ok, então, pessoal. Então, o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje, né? Nosso primeiro dia de aula, preferimos já marcar esse encontro logo nesse primeiro dia. Que o horário da aula, né, de vocês está na segunda, a orientação. E estágio, quanto mais cedo começar, melhor, né? Quanto mais cedo a gente passar as regras, as normas, né? Mais fácil, porque não está numa época fácil de fazer estágio, né, pessoal? O nosso semestre não está batendo certinho com o semestre do Estado, que é onde a maior parte dos alunos fazem o estágio, né? Mas a gente tem que fazer de alguma forma, né? Vamos ver o que vai dar para ser feito. Ok? Para começar, pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem, né? A gente todo mundo quietinho, a gente fica preocupado, tá todo mundo ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo direitinho. Beleza. O João até me mandou mensagem, né, João? Um e-mail. Você já estava preocupada? Você estava querendo começar antes do semestre? Eu estava querendo organizar os documentos já para enviar para a professora. Não, mas está certo, né? É uma postura que a gente espera mesmo. A gente não pode ficar enrolando no estágio, não, senão não dá tempo e acaba perdendo, né, a disciplina. Ok? O estágio, pessoal, então vocês estão começando agora a parte chave do curso, né? Vocês já passaram da metade do curso, já tem bastante conhecimento, né? E agora é a hora de ir realmente para a sala de aula, né? Que é a formação de vocês, né? Vocês estão sendo formados para serem professores de química. Em qualquer profissão, o estágio é uma etapa fundamental. Né? Às vezes ele é frustrante para aquele que não quer realmente aquela profissão, né? Se algum de vocês aí ainda estão fazendo curso, mas não querem ser professor, eu imagino que vai ser muito frustrante fazer esses 4 estágios, né? Nosso curso são 400 horas de estágio, né? Isso é uma regra, isso é uma obrigação. Porque o estágio é onde divide mesmo, pessoal, né? Quem não quer nem saber disso, está fazendo curso por algum outro motivo, né? Que não quer ser professor, ele vai, talvez a hora que ele vai desistir vai ser agora. Né? Em alguns cursos é muito comum, né? Quando começa o estágio, costuma dar uma debandada, né? Em curso de licenciatura é comum isso até, porque na hora que vai para a sala de aula mesmo, talvez a pessoa não tem tempo, né? Ou não quer realmente ser professor, e ali ele vai ver que não é realmente aquilo que ele quer. Okay? Então, o estágio é uma etapa, tem que ser muito cuidadoso com o estágio, né? Escolher muito bem. O estágio depende muito do aluno, pessoal. Se você quiser fazer um bom estágio, você vai fazer, né? Logicamente, você vai ter que ser esperto aí, né? Para escolher uma boa escola, escolher um bom professor supervisor, né? Que é quem você vai acompanhar na escola. Né? E ser proativo, né? Como qualquer ramo, né? O estagiário, se você quiser ficar lá parado o tempo todo na sala de aula, lá, dependendo do professor que você estiver acompanhando, você vai ficar lá parado, né? Alguns professores vão te dar alguma atividade, mas o mais interessante é que você se ofereça, né? Como em qualquer trabalho, né? Você se ofereça para ajudar o professor, deixa eu fazer isso para você, eu posso fazer isso para você, isso, aquilo. Porque o estágio você tem que passar, na verdade, por tudo que o professor tem que fazer, que é o que vocês vão fazer no futuro, né? Todas as atribuições de um professor, né? E professor não só dá aula, né? A maior parte do tempo, às vezes, a gente se dá aula, mas você tem que, né, preparar atividades, corrigir atividades, preparar, né, planejar aulas, planejar os mais diversos tipos de aula, preencher diário, né, corrigir trabalhos, provas, exercícios, né? Tudo isso é função do professor, então isso tem que ser feito durante o estágio, né? Você aprender a fazer isso bem. Então, a gente vai falando de uma linha geral, que depois, quem tiver qualquer pergunta, ou durante a minha fala, se quiserem me interromper para falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu vou pedir licença para vocês para apresentar aqui a minha tela. Imagino que vocês estejam visualizando aqui a minha tela, correto? Então me dá um ok aí, fazendo um favor, alguém? Sim. Então, pessoal, isso aqui foi o que a gente já lançou no CIGA. Né? E, na verdade, a única coisa que eu vou lançar no CIGA nessa disciplina, basicamente, vai ser isso. Né? Daqui para frente, agora, somente as gravações das reuniões. Aqui tem todos os arquivos, né, que vocês vão precisar. Ok? Eu vou apresentar, basicamente, aqui na aula de hoje, né, esse arquivo último aqui, que é as orientações gerais do estágio, né, e depois o do SS1, que é o que vocês estão fazendo agora. Né? Os demais documentos estão aqui, pessoal, né? O relatório final, folha de frequência, declaração e avaliação, isso aqui vocês vão entregar ao final do estágio. A gente vai falar aí durante a apresentação, né? A instrução normativa, que está aqui colocada, né? É a última que saiu, que autoriza o estágio presencial. Então, vocês já estão pegando um pouquinho melhor, né?
algum de vocês aqui quiser fazer o estágio presencial, já é possível. Vocês vão ter que me avisar, né? Seguir essa instrução normativa aqui. Vou ter que assinar um termo, mas já é possível. Então, quem tiver qualquer dúvida, né, basta ler essa instrução, que ela vai trazer detalhes, né, sobre o estágio presencial, que já está autorizado, né, desde essa portaria ela é de maio, né, de 2021. Ok? E aqui, pessoal, estão os dois documentos principais agora para o início do estágio, que a gente tem que fazer isso rápido, né? Que é esse formulário para a solicitação do TCE, vou até abri-lo aqui novamente, né? O TCE é o termo de compromisso de estágio. Desculpa. Eu fiquei muito tempo com a página parada aqui. Então, pessoal, deixa eu abrir aqui novamente. Eu vi que chegou um aluno aí, né? Foi a Iesca, é isso? Boa noite, tá? Iesca. A gente já começou, mas a reunião está sendo gravada, tá? Esse iniciozinho também você não perdeu praticamente nada, tá? Mas eu estava falando, pessoal, esse formulário para a solicitação do TCE. Já vou abrir ele aqui novamente, que é os primeiros dois documentos que vocês vão ter que preencher, né? Deixa eu dar uma cita aqui. Esse formulário, pessoal, ele traz os dados tanto da empresa quanto do estudante. Né? Então, vocês vão ter que preencher. Isso aqui já é uma versão, já está em Word, né? Vai bastar vocês preencherem, ok? Com os dados que vão ser solicitados. Da instituição, né? Com os dados seus e da empresa onde vocês vão fazer o estágio. Da escola onde vocês vão fazer o estágio, ok? Então, é esse formulário para a solicitação, né? Aqui só vai somente dados, tá? Da escola, seus, né? E da nossa instituição. E esse plano de atividades de estágio, esse é o documento, né, que vocês vão preencher, né, junto já com o professor supervisor de vocês, né? Então ele vai assinado, né, pelo estagiário, que é vocês, pelo supervisor, que é o professor que vocês vão acompanhar, né, pelo orientador de estágio, que sou eu, né, o professor da disciplina, e pelo coordenador do curso. Eu tenho que pegar todas essas assinaturas, né? Somente depois, pessoal, de você enviar esse plano de atividades de estágio juntamente, né, com o formulário para solicitação, e aí o setor, isso vai ser enviado para o nosso setor de estágio, e aí o setor de estágio vai fazer esse termo, né, que é o termo de compromisso de estágio, né, ao qual também vai ser assinado, né, por todo mundo, e aí sim o estágio pode começar. Somente depois que o termo estiver assinado, né, é que o estágio vale. Né? E para esse termo quem formula é o setor de estágio, né, e para eles formularem, né, você tem que enviar tanto esse formulário quanto o plano de atividades, tá? Só dando essa informação. Isso vai aparecer também na nossa apresentação que a gente vai estar fazendo aí, ok? Eu só deixando já claro esses dois arquivos aí. Sim, esse aqui é o geral. Começando então, pessoal, vou fazer uma primeira apresentação sobre o estágio de uma forma geral, ok? Esse documento também está lá disponibilizado. Então, né, vocês sabem que o estágio do nosso curso ele começa a partir do 6º período, né, para quem está em período regular. Porque ele tem os pré-requisitos, né? Então, somente após o 6º período que vocês vão conseguir os pré-requisitos necessários para iniciar o estágio. Então, ele é dividido em 4 disciplinas, em 4 períodos, né? E em 8 disciplinas, né? Todo o estágio ele tem a atuação e a orientação. A orientação são essas atividades feitas comigo, né? Onde a gente vai estar discutindo, né? E orientando, né? Para vocês realizarem o estágio. A atuação é na sala de aula mesmo em si. Então, eu falei já dos primeiros documentos, pessoal, né? Mas o primeiro passo para se iniciar o estágio, né, é escolher a escola e o supervisor. Às vezes a gente escolhe a escola por causa do professor que atua lá, que você quer acompanhar, né? Se você não souber um professor que você queira acompanhar, você vai ter que ir numa escola que você deseja, ver quem que é o professor de química lá, né? E fazer a solicitação de estágio junto a esse professor, né? E a direção da escola. Ok? Mas ele é dividido no 6º, no 7º, no 8º e no 9º, né? Então tem o estágio 1 do 6º, né? Orientação e atuação, aí depois vem o 2 do 7º, 3 do 8º, né? E o 4, que é lá do 9º.
Aqui estão as cargas horárias de cada disciplina, né? Nosso estágio a gente divide ele em disciplinas para facilitar o nosso controle, né? Ao final, a atuação vai dar um total de 300 horas, a orientação, somando todas, vai dar um total de 105 horas. O que a legislação exige é 400 horas, então a gente está dentro da legislação, né? Passando um tantinho aqui de 5 horas. O estágio, pessoal, ele é dividido em 3 etapas. Nesse iníciozinho, o primeiro estágio, né? O que a gente espera é que vocês vão fazer observação. É ficar assistindo aula de um outro professor. É basicamente isso. Lógico que não tem que ficar só nisso. Como eu estou falando, o estágio é interessante essa coparticipação, você ajudar, né, o professor nas diversas atividades que um professor tem que fazer. Né? Mas o básico do estágio 1 é um estágio de observação. Né? Do 2 para frente já começa, né, a coparticipação e também a regência de aulas. A regência, pelo menos no estágio 3 e obrigatoriamente no estágio 4, né, tem que se fazer regência, pessoal, que é dar aulas. Mas nada impede de fazer regência logo lá no primeiro estágio, né? Se você sentiu que estava em condições, o professor supervisor, né, avalia que você já pode fazer alguma atividade de regência de aula, façam, né? Esse tipo de coisa, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Que é um processo, né? A profissão de professor, como outras, né? A gente vai evoluindo ao longo da profissão, trabalhando, né? Você vai aprendendo trabalhando. O estágio é o início disso. Mas então, pessoal, né? A observação ela vai acontecer nos 3 também. A coparticipação é interessante nos 3, nos 4, né? Nos 4 estágios. A coparticipação também é interessante que ela aconteça nos 4. A regência de aulas é interessante que ela aconteça pelo menos nos 2 últimos. Mas, como falei, nada impede de já fazer atividade de regência nesse momento. Ok? Mas o estágio, né, ele tem essas 3 fases, essas 3 etapas. É importante, pessoal, eu já... Só um minutinho aqui para me dar o aceite. É importante, e pelo que eu conferi nos participantes da turma, ninguém fez isso, né? O estágio, orientação e atuação, eles têm que ser feitos juntos, pessoal. São correquisitos. Não tem sentido, a gente até não aceita a matrícula, né? Só em uma ou só em outra, né? Não pode fazer atuação sem a orientação, né? E não tem sentido também você participar da orientação, sendo que você não está fazendo o estágio. Então, orientação e atuação têm que andar juntas, ok? E caso não haja cumprimento da carga horária e não entrega da documentação, pessoal, o aluno será reprovado em ambas. Ok? Na verdade, a gente tem a atividade de orientação e tem a atuação na escola, né? A gente vai avaliar basicamente documentação. O estágio é muito documento, né? E se entregou, ok. Se não entregou o documento, não tem como a gente dar nota para o aluno. E ele é reprovado em ambas as disciplinas, ok? Mas no básico, como vocês vão ver aí, a gente vai avaliar são documentos. Né? Que a gente não está lá na escola vendo vocês fazer. Então, a gente vai, né, acreditar naquilo que os documentos que são assinados que vão ser entregues para a gente, tá ok? Como está dizendo aqui, não é permitido adiantar o estágio supervisionado, pessoal. Né? A gente não dá para fazer o estágio, né, antes do semestre letivo. Você tem que se matricular e realizá-lo. Ok? Não tem como a gente adiantar fazer o estágio antes de começar o semestre. Né? Isso para quem já trabalhou, eu não sei se tem algum caso na turma, né, mas para quem trabalhou ou trabalha como professor de química, pessoal, você pode aproveitar. Né? Então, está vendo? Caso exerça atividade docente regular na educação básica, né, poderá ter redução de, no máximo, 50% de sua carga horária. Ou seja, até 150 horas a gente pode aproveitar. Mas, logicamente, tem que estar lecionando a disciplina de química. Né? Caso utilize para o estágio também, você não vai poder usar essas horas como atividades complementares. Porque essas atividades, né, de regência, né, de disciplina qualquer que seja, ela pode ser utilizada como atividade complementar também, né? Mas você vai poder usar nenhum ou nem outro. Ou você usa como estágio, né? Quem puder, e quem não precisar ou não puder, né? Só usa como atividade complementar. O estágio ele pode ser realizado em qualquer escola, pessoal, tanto da rede pública quanto a estadual. E no nosso caso, como é química, né? Envolve basicamente ensino médio. Então, o municipal aqui acaba saindo fora, né? Que é na nossa região, que a gente não tem escolas municipais que tem ensino médio. Então, a gente acaba ficando restrito, né, na esfera pública, nas escolas da rede estadual e na rede federal, que a gente tem o próprio IFE. Então,
Todos os professores aqui do IFE, pessoal, da área de Química, né, orientam estágio, supervisionam o estágio. Tá? Se alguém quiser fazer aqui dentro do próprio IFE, fiquem à vontade, né? Contactem o professor do interesse de vocês, que vocês queiram acompanhar. Ok? Até quem fizer aqui na própria instituição, aqui no IFE, né, facilita um pouco a questão dos calendários, né, que a gente vai estar seguindo o mesmo calendário aqui do nosso ensino médio. Né? Quem optar por uma escola da rede estadual, né, ele vai ter algum complicador com a questão do calendário, mas todas as escolas da região, pessoal, né, na verdade existe um convênio, né, do Instituto com a Secretaria Estadual de Educação. Então, todas as escolas da rede estadual de Minas Gerais são parceiras nossos, são conveniadas. Então, qualquer escola, né, talvez você quer fazer no próprio município onde você reside, existe essa autorização. Você vai ter que procurar a escola, tem alguns documentos para serem preenchidos, né? Escolher o professor, ok, mas é possível fazer nas escolas da rede estadual. Tá? Onde vocês vão ter maior facilidade para conseguir isso sem maiores problemas vai ser aqui no próprio IFE. Tá? Quem quiser fazer aqui, né, vai dar para ser feito. Os professores vão aceitar. Todos aqueles que estiverem atuando, né, nas disciplinas aí do ensino médio. E tem também as escolas particulares. Quem tiver contatos aí, né, quiser fazer na rede particular, as escolas da região aí, principalmente aqui em Barbacena, né, onde há mais escolas particulares, né, lógico que aí é uma coisa pessoal. A escola não faz esse convênio para você, né, é você que tem que ir lá e conseguir esse estágio. Conversar com a direção, né, com o professor que você quer acompanhar, mas é uma autorização que vai ser dada pela escola. Okay? Isso aqui caiu, tá, pessoal? Antigamente a gente não podia fazer todo o estágio no IFE, mas nesse momento de pandemia, se o aluno, né, optar por fazer todo o estágio aqui, está sendo aceito. Então pode ser feito todo ele no IFE. A gente está falando aqui de locais de estágio, pessoal, né? Porque tá difícil, né? Vocês estão no momento, né? Tá difícil de estudar e também tá difícil de fazer estágio, né? Porque o estágio está sendo pouco efetivo, a verdade é essa, né? E dependendo da escola que você for atuar, esse ensino, né, assíncrono, como é aqui no IFE, por exemplo, fica muito difícil de você fazer alguma coisa, né? Mas algumas coisas dá para ser feito. E o mínimo que for possível de fazer, tem que fazer, né? A gente não pode ficar esperando, né, uma melhor oportunidade para fazer esse estágio, infelizmente, né? Só é permitido acompanhar um único professor, né? E que ele é só disciplina de química, ok? Só química, as demais não pode. Logicamente pode trocar, pessoal, tanto de professor quanto de escola, se houver uma necessidade aí no meio do trajeto, né? Isso aqui também, né, é o ideal, mas logicamente dependendo aí de cada um, às vezes a gente pode pôr uma carga horária maior, mas não é interessante colocar uma carga horária maior do que 6 horas por semana, porque é meio que difícil você fazer mais que isso de estágio, né? Mas se necessário for para alguns casos aí, a gente vai discutir caso a caso, ok? E como eu havia falado, pessoal, deve ser entregue, né, tanto o termo de compromisso, né? Esse termo de compromisso é feito pelo setor de estágio, ele tem que ser feito, né? Para fazer o termo de compromisso, né, tem que se enviar, né? O termo de compromisso ele vai ter esse jeitão aqui, vocês vão ver depois como é que ele vai ficar, né? O setor de estágio ele já tem um esquema pronto, né? Um modelo. Você tem que enviar as informações, aqui está nesse arquivo, mas o outro que eu passei para vocês tem todas essas informações, né? Está em um Word. São as informações que você tem que enviar para o setor de estágio, né? São os formulários, né, para solicitação do TCE, que eu apresentei lá no início da aula, né? E para fazer esse termo de compromisso, né, eu tenho que entregar no caso não, tudo é enviado agora, né? Via e-mail para o setor de estágio, né? Eu tenho que enviar o formulário para a solicitação e o plano de atividades, ok? Já esse plano de atividades ele é assinado, né, pelo supervisor, pelo professor orientador e pelo coordenador do curso. Okay? Aqui só está um jeitão dele. Né? O relatório parcial não tem, o resto aqui a gente vai falar no outro arquivo. Okay. E aqui, pessoal, já com mais informações, aqui são detalhes, está tudo no programa analítico, tudo já foi lançado no SIGA, tá? Os programas analíticos das disciplinas, né, de orientação e atuação. Isso aqui são um modelo já antigo, né, que a gente usava. Vocês veem qual que é a ementa, os objetivos dessas disciplinas. Como eu falei agora, eu vou focar aqui agora somente as informações referentes ao estágio 1, que é feito agora no 6º período, né? Aqui está a carga horária. A orientação, ela está na carga horária de
de segunda-feira, né, às 18h15, uma aula, a atuação, se eu não me engano, está no horário de quinta-feira, horário que está reservado, né? Mas, logicamente, o estágio ele pode ser feito em qualquer turno, né? Se for no turno da noite, tem que ser aquele que está lá, né? Mas pode ser feito durante o turno da manhã, da tarde, beleza? E aí, pessoal, a gente tem que fixar algumas datas, né? Hoje é dia 4/10. Estamos começando. A gente está colocando aqui um prazo, pessoal, já até dia 18/10. Já tem um prazinho ainda, né? Daqui a mais 2 semanas, para vocês estarem enviando, né? O formulário para a solicitação do TCE e também o plano de atividades. Então, quem não enviar isso até o dia 18 para o setor de estágio, então, sabe, é um prazo para enviar para o setor de estágio. Quem enviar até esse prazo, beleza. Quem não enviar depois disso, pessoal, vai ter que me contactar, né? A princípio, já não vai mais poder fazer o estágio. Mas, logicamente, caso é caso, a gente tem que negociar aí, né? Ver problemas, né? Nesse momento de pandemia. Então, a gente não pode ser muito intransigente, né? E a gente não está sendo. Mas esses 2 arquivos têm que ser enviados no setor de estágio até o dia 18/10. E, pessoal, o prazo final mesmo, né? Para quem não começar o estágio, a gente está colocando dia 25/10. Então, se o aluno não apresentar, porque uma vez que você envia esses documentos para o setor de estágio ele vai formular o documento que é chamado, né, termo de compromisso. Que é um termo entre você, né, a instituição, e a escola onde você vai fazer o estágio, né? Quem não enviar esse documento para mim até o dia 25/10, não vai mais poder realizar o estágio, pessoal. Porque a gente faz as contas, a gente vê que não dá tempo mais de cumprir a carga horária. Mas como eu falei, pessoal, caso é caso. Se alguém não conseguir isso por algum motivo, né, conversem comigo, né? Vamos ver, talvez a gente consiga, né, organizar essa carga horária num período menor. Mas isso aqui, a princípio, é o prazo que a gente vai seguir. Mas tudo vai ser negociado aqui. Mas então, dia 25 é o prazo final para enviar esse documento para a gente, para mostrar que somente depois que envia esse documento, pessoal, que esse documento está pronto, é que o estágio pode começar, né? Isso aqui é um prazo meio que final. Quem já tiver com as coisas adiantadas, já pode iniciar o estágio. Na verdade, desde já. A gente está colocando o prazo aqui de início, dia 18. Tá? Lógico que alguns podem não conseguir. Então, até a próxima semana, a gente não vai aceitar. Mas o ideal, quem começar no dia 18 e finalizar lá no dia 4, que aqui já vai estar acabando o semestre, né? Ele vai conseguir fazer 15 semanas. E aí, você colocando uma média de 4 horas por semana, né, vai dar a carga horária certinha de 60 horas. Mas então a gente precisa que vocês comecem, pessoal. Quem não começar dia 18, vai começar um pouquinho depois, vai diminuir o número de semanas aqui, né? Então vai ter que aumentar a carga horária semanal. Ok? Então, as dicas que a gente dá, o estágio a gente tem que tentar começar ele o mais rápido possível, né? Para não perder esses prazos, né? E não conseguir essa carga horária, né? Integralizar essa carga horária. Aqui, pessoal, ainda mais nesse momento de pandemia, né? A gente não vai ter tantas aulas de orientação assim, não. A gente vai fazer uma por mês. A gente está fazendo essa, né? Que é hoje, dia 4. No dia 8/11, e aqui todo mundo que for fazer realmente o estágio já vai estar fazendo, né? Essa aqui vai ser a primeira reunião após o início realmente dos estágios nas escolas, onde a gente vai estar discutindo onde você está fazendo, como que está, como é que está sendo, né? Depois, no início de dezembro, mais uma reunião, né? E no início aqui de fevereiro já vai estar fechando, né? Vai ser o prazo final aqui para entrega já dos relatórios e demais documentações. Essas datas aqui vão ser datas onde a gente vai ter encontros. Mas, logicamente, pessoal, as orientações vão acontecer o tempo todo, né? A gente tem que estar sempre conversando aqui, principalmente pelo WhatsApp. Tá fora, né? Hoje, tá todo mundo desesperado aí sem esse WhatsApp, né? Eu imagino aí que a gente acostuma tanto, né? Mas ele deve voltar em breve, né? Então, todo mundo que tem, quem não tem, né? Peguem meu WhatsApp e a gente vai precisar estar sempre conversando, né? E qualquer dúvida que tiverem ao longo do semestre, me procurem, né? Entrem em contato. Mas aqui são as datas, né, que já programadas para atividades de orientação, né, encontros, né, síncronos. A pontuação dessa disciplina, né, vai ser 90 pontos pelo relatório, e eu vou dar 10 pontos, pessoal, nessas poucas discussões que a gente vai fazer. Então, o aluno participou das discussões, ele vai ter os 10 pontos. Ele entregou o relatório final dentro das normas certinho, né, ele vai ter lá os 90 pontos. É uma disciplina, geralmente, quem faz tudo certinho, fecha ela sempre com 100 pontos, né? Não tem por que também não ser diferente, né? E aqui deixando claro, pessoal, que o não cumprimento das atividades, né, a não entrega da documentação obrigatória e o não cumprimento da carga horária
Reprova o aluno automaticamente nas 2 disciplinas. Eu vou lançar a mesma nota em uma e em outra. Ok? É assim que funciona aqui a nota nas disciplinas de estágio. Ok? E a frequência também. O aluno entregou tudo direitinho, eu vou lançar lá 100% de frequência. Ok? E nessas... Eu estou falando aqui, né? Um aluno, mas na verdade né? Nesses encontros, pessoal, cada aluno ele vai falar para a gente, né? Como que está sendo a experiência dele, como está sendo a vivência dele. Ok? E aqui, né, ele vai discutir com a gente, né, o motivo para a escolha da escola, para a escolha do professor, e como é que está sendo mesmo o processo, né, de estágio em si. E aqui a documentação que tem que ser entregue ao final. Então, lá no dia 7 de fevereiro do ano que vem, vocês vão ter que entregar para mim, né, um relatório final. Tudo isso aqui é assinado. O relatório final ele é assinado pelo estudante, pelo supervisor, pelo orientador e pelo coordenador do curso. Tá? Os demais aqui, folha de frequência, avaliação e declaração, são assinadas somente pelo professor supervisor. E a folha de frequência, né, em cada data, o aluno assina. Então, ele vai ter que estar com todas as assinaturas. Ok? Esses documentos todos têm que ser carimbados, né, pela escola. Os que levam, né, a assinatura da escola têm que ter o carimbo da escola. Né? E aí vai ser tudo enviado. Né? Aqui a gente está falando se fosse presencial, mas é tudo enviado por e-mail, por e-mail mesmo, né, pelo WhatsApp, pelos contatos que a gente tem. Não vai ser direto pelo CIGAR, não. E aqui só o jeitão desses documentos. Esse é o relatório final, né, é o modelo que o setor de estágio nosso coloca, né? Ele tem esse cabeçalho onde tem todas as informações. E aí vem o corpo de estágio. O corpo, pessoal, fica a critério de cada um, né? Você vai fazer aqui, contar todo o processo de estágio. E o final vem as assinaturas, né? As datas e a assinatura, como eu falei. Todo mundo assina aqui no relatório final. Né? A folha de frequência, pessoal, isso aqui é fundamental, né? Tem que preencher aqui os dados corretos, o total de horas. E a carga horária ela tem que aparecer aqui, pessoal. Então, aqui você vai colocar a semana, o setor, né? Que aqui o setor é sala de aula, a data, horário de entrada, horário de saída. Então, esse horário tem que bater, total de hora aqui, e você vai assinar dia por dia que você fazer o estágio. Por isso que a gente fala lá, né, de começar no dia 18, ou mais breve possível, né? Quem não conseguir começar dia 18, para a carga horária bater bonitinho. Aqueles que não conseguirem começar, e mesmo assim a gente autorizar o estágio, né, a gente vai ter que colocar carga horárias maiores aqui. Mesmo que seja uma carga horária fictícia. O aluno não vai conseguir cumprir aquilo tudo, mas né, isso vai ser conversado. Isso que tem que dar 60 horas, pessoal. A somatória aqui das horas, né, tem que bater com a carga horária do estágio, que é 60. Ok? Essa é a chamada folha de frequência, né? Aqui tem uma avaliação que o professor supervisor vai fazer de vocês, também lá ao final do estágio, né? Ele que vai dar essas notas de 0 a 10 aqui nesses itens. E a declaração do professor supervisor também, né? Ele vai fazer, entregar para vocês, né, lá no finalzinho do semestre. Okay? Essa é a documentação. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vou parar aqui, pessoal. E aqui a gente pode conversar e tirar dúvidas com mais tranquilidade. Aproveito aqui, agora já dou, né, o bom dia, boa noite, né, para Ana Oliveira e também para a Iesca. Na hora que vocês entraram, né, eu já estava apresentando, beleza? Mas as informações básicas que eu tinha que trazer eram essas, pessoal, sobre o estágio. Agora eu quero saber de vocês, né, tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram tirar, né? E de cara já falando que vocês precisam aproveitar, pessoal. Quem quer realmente ser professor aí, aproveite esse momento, né? O estágio você já está atuando como profissional. Lógico que você está acompanhando um profissional mais experiente, né? Mas já é uma atuação profissional. Entendeu? Então tem que ser uma coisa levada muito a sério. Você não pode fazer de qualquer jeito, que quem vai ficar prejudicado nisso vai ser vocês mesmos. Ok? Alguém tem alguma dúvida que queira comentar? Aproveite o momento agora. Agora eu sou todo ouvidos, tá? Então, pessoal, nenhuma dúvida? Está todo mundo ciente já de como é que vai ser o processo, né? Processo de escolha. Eu falei, né? Você já tem uma certa vivência, só um minutinho, então, tá? Todo mundo já tem uma certa vivência para ter essa maturidade para escolher bem, pessoal. Às vezes também você não vai ter opção de escolha, dependendo talvez do lugar que você mora, da escola que você precisa de fazer estágio, né? Questão de localidade.
Mas é um tiro no pé, por exemplo, você pegar um professor que você já sabe de antemão que é um péssimo professor. Porque a gente não quer que você faça um estágio para aprender o que não deve ser feito, né? E dependendo do professor que você escolher para realizar o estágio, dependendo da escola que você escolher, né? Pode ser que você vai ter uma experiência muito ruim. Isso infelizmente, acontece muito, né? Principalmente aí na rede estadual. Tem professores que perderam por vários motivos aí, né? Aquela gana de trabalhar, né? Então, estão só ali enrolando, enchendo linguiça ali. Não estão trabalhando seriamente, né? E a gente sabe que isso acontece. Se você quer realmente fazer um estágio correto, né? Você tem que correr de um professor desse, cara. Tem que tentar buscar aqueles professores que, no mínimo, são sérios, né? Que levam a profissão a sério. Para você aprender algo útil, né? Porque dependendo do estágio, vai acontecer exatamente isso. Você só vai aprender o que não deve ser feito, né? O que não fazer. Arlindo, é muito difícil a gente conseguir o estágio, né? Porque aqui mesmo na minha cidade, antes de me reportar ali para fazer o estágio no instituto, nenhum professor me deu uma devolutiva positiva. Teve uma até que eu pedi para acompanhá-la, ela visualizou a mensagem no WhatsApp e nem resposta me deu. Então, João, existe essa dificuldade. Qual que é a sua cidade? Barroso. Barroso, né? Então, cara, existe essa dificuldade, e nesse momento de pandemia, a coisa ficou pior, né? Tem muito professor que não gosta de estagiários, cara. A gente sabe disso. Como eu tô falando, já tem professor que trabalha de uma forma tão porca que ele não quer pôr alguém junto com ele na sala ali que vai estar vendo ele fazendo aquela merda toda, né? Então, tem professor que vai fugir mesmo, cara. Tem professor que não quer estagiário. Então, esse é um desafio aí, cara. Agora, João, eu te deixo, né? Lá, talvez você queira realmente fazer o estágio lá na sua cidade, né? Você pode também tentar fazer aqui em Barbacena e de preferência, talvez, no próprio IFE. Ok? Aqui no IFE, pelo menos, né? A maioria dos professores aqui não vão correr de estagiário, né? Pelo contrário, a gente até. Lógico que a gente vai dar trabalho, né? Que tem gente também que não quer fazer estágio com a gente aqui no IFE, pessoal, achando que vai ser muito trabalhoso. Né? Às vezes, na rede estadual, ele vai ter uma vida mais mansa, né? Mas o IFE está aberto, né? Eu, inclusive, eu sou professor, né? Eu estou com 2 turmas de ensino médio, né? Na agropecuária. O momento não está muito bom para estágio mesmo, mas é o que dá para fazer, né? Dá para acompanhar e ver alguma coisinha acontecendo, né? Mas tá um momento muito ruim, sim, para fazer estágio, só como eu falei, a gente não pode ficar esperando. E aí, João, eu não sei, o problema de cidades, quanto menor a cidade, né, menos opção a gente tem. Então, é um dificultador. Agora, você não pode desanimar. Se você quer realmente fazer estágio aí em Barroso, em alguma escola de Barroso, a dica que eu te dou é que você faça esse levantamento. Quais são os professores, né? E o ideal nessas coisas, cara, estágio é quando a gente já conhece alguém, né? Quando a gente tem alguém que você já conhece, alguém que faça esse meio campo, né? Às vezes você não conhece um professor de química, mas talvez conheça um de matemática, um de física, ou uma escola que você já estudou, né? Porque é meio que assim, cara, né? O ideal é que a gente arrumasse estágio para vocês, né? Mas também não seria nada fácil, né? Porque a gente tem escolas que a gente tem nossos contatos aqui, que a gente conhece os professores, mas já tem várias outras que a gente não tem contato nenhum, né? Então, e muito aluno ele quer fazer estágio na cidade dele, né? Ou naquela escola X, por causa do bairro em si, né? Mas o que eu te digo, João, é para não desanimar aí, né? Se você vê mesmo que não está. Não. Até interessante, né? No caso de Barroso, eu lembro dos alunos nossos aqui, que eles nem eram de Barroso, um deles, mas ele ia fazer estágio lá, cara, por causa do turno. Lá ele conseguia fazer estágio numa turma à noite, que é um outro dificultador, pessoal, no estágio, é quem trabalha. Né? Quem trabalha realmente, que tem aquele horário fixo durante o dia, acaba tendo muita dificuldade, né? Muita gente desiste do curso nesse momento, porque o horário de trabalho dele não permite ele fazer estágio. A gente tem horário para fazer o estágio à noite, né? Mas talvez à noite você, aquela escola que você quer fazer, não tem. Tem muito poucas escolas hoje em dia fornecendo ensino médio noturno. Vocês vão ver que são poucas as escolas. Então, quem quer fazer o estágio à noite vai ficando ainda com o menor número de opções, né? Então, é uma realidade. Dentro das possibilidades, a gente pode tentar ajudar, tá? Agora, numa cidade, por exemplo, igual Barroso, eu não conheço nenhum professor de química lá, então, né, não tem muito o que fazer. Aqui em Barbacena, a gente conhece alguns que já trabalham com a gente, né, por algum motivo ou outro, a gente já tem algumas pessoas que a gente tem mais contato, né?
E temos aqui o pessoal do próprio IFE, é onde a gente consegue encaminhar mais fácil, né? Fora disso, a gente fica muito difícil de ajudar. Entendeu, João? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Não, mas minha situação já foi resolvida e fiquei bem satisfeito. Ah, sim, João. Então você conseguiu, né? Sim, eu consegui fazer no próprio IF mesmo. Ah, sim, você falou no e-mail. Mas a dificuldade que você tem, você começou antes, né? E a gente brinca também, né? Quem chega primeiro bebe água fresca, né? Porque, por exemplo, o professor ele quer orientar 1, 2, ele não quer pôr 10 estudantes para orientar no estágio, né? Para supervisionar. Então, é importante procurar o mais cedo possível, né? Quem não fez isso ainda, que façam isso hoje ainda, amanhã, né? Tentem encontrar esse professor. Talvez tenha alguém querendo, né? No próprio IFA ou em alguma escola aí que é o seu interesse, mas quem chegar primeiro, ele vai aceitar aquele que chegar primeiro, né? E aí, se aumentar muito o número, ele não vai querer mais aceitar. Porque nem dá, né? Não tem como se justificar colocar aquele monte de estagiário numa mesma turma, né? Não vai ter atividade para aquele aluno. Então, essa é uma realidade, pessoal. A grande dificuldade do estágio é encontrar um bom estágio. A verdade é essa. Nem sempre é fácil, né? Eu, durante a minha graduação, a gente fazia estágios, a gente vê que teve estágios, né? Bons, outros muito ruins, cara. Infelizmente, acontece, né? Nesses 4 estágios, se você tiver a condição de fazer pelo menos um deles bons, né? Por isso que é bom ter os 4. E o ideal, né, a dica que a gente dá também, é que não faça os 4 estágios numa mesma escola. Né? Tentem trocar. Às vezes você vai pegar uma experiência ruim aí, mas, como eu falei, você vai aprender o que não fazer. Né? O que não pode é você fazer os 4 estágios, né, numa mesma escola, e ainda que a experiência seja muito ruim, né? Mesmo assim, você vai insistir nessa mesma escola. Né? E aí acho que é um erro tremendo. Assim, insistir naquilo que não está dando certo. Mas a dica que a gente dá também é que você vivencie as várias realidades, né? O pessoal que, por exemplo, quiser fazer aqui no IFE, né? O IFE vai ser uma ótima instituição para você fazer estágio. Eu não recomendaria fazer todo o estágio só no IFE, né? Porque quem fizer o estágio só no IFE vai conhecer uma realidade que é uma realidade muito distante, pessoal, das escolas da rede estadual. Às vezes é pior em algum ponto ou no outro, mas é muito distante, é muito diferente, né? E aqui a gente tem um aluno que é selecionado, né? Ele pode não ser tão bom, mas ele é um aluno selecionado. Então, no mínimo, ele é muito menor do que ele é muito melhor, né, no geral, do que um aluno que está aí nas escolas da rede estadual, né? Mas era mais ou menos isso, pessoal, que eu queria dizer para vocês. O Paulo colocou aqui, né, Paulo? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo. De preferência pelo WhatsApp. Se Deus quiser, ele vai voltar rápido, né? De preferência pelo WhatsApp, porque a gente consegue conversar melhor, mandar áudios, né? Que certas informações a gente ficar digitando, né? Mandando textos aí, vai ficar muito difícil a gente explicar para o aluno, né? Via áudio a gente consegue explicar mais rápido, né? De uma forma mais fácil e naquele momento que a gente tem disponível, ok? Nas horas vagas, principalmente, eu sempre uso para responder. Horas vagas entre pontos, os minutinhos que a gente tem de intervalo entre uma aula e outra, né? Uma hora de almoço, assim, eu sempre aproveito para responder dúvidas de WhatsApp. Né? Então é a melhor forma de que vocês têm de conversar comigo. Quem não tem meu WhatsApp ainda, vou colocar aqui, pessoal. Já devem ter, né? Todo mundo já foi meu aluno aqui. Mas esse é o meu WhatsApp, fiquem à vontade de enviar qualquer tipo de dúvida relacionada ao estágio. Vai facilitar para mim, vai facilitar para vocês, né? A gente consegue trocar essas informações de uma forma mais rápida. Ok? Mas era isso, pessoal, que eu queria falar, tá? Se ninguém mais tiver nada para falar. Mas escolher bem, né? A dificuldade maior que essa escolha. A realização de estágio nesse momento não está tão bom, né? Não está fluindo tão bem. Mas vocês estão somente no primeiro, então vocês vão ter chances, né, de fazer estágios 100% presencial, né? Mais à frente, no 2, no 3. Né? E ressaltando também que já está autorizado o estágio presencial nas escolas da rede estadual. Entendeu? E também na rede particular. Na nossa escola ainda não, tá? Quem quiser fazer no IFE não vai poder fazer nada presencial até segunda ordem. Ok? Mas era isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Se ninguém mais tiver nada, eu vou finalizar aqui a gravação, né, e encerrar a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem. Eu não tenho aula agora às 19, tá? Mas eu sei que vocês devem ter, né? Não sei se tem alguma coisa marcada. Eu não tenho aula agora às 19. Minha aula agora, a próxima, é só às 8h40. Então, se alguém tiver alguma coisa, aproveitem os minutos aqui que a gente tem. A gente já tira a dúvida aqui mesmo, ok?
Alguém, pessoal? Ninguém mais não? Tá todo mundo tranquilo? Eu estou gravando nessa reunião, eu vou postar, pessoal, e aí eu já deixo, já pode avisar para os colegas, né, que isso acontece, isso rebenta a gente, né? Qualquer aluno que não estiver presente, né? Eu tenho a lista de presença aqui da aula, né? Quem não estiver presente, ou seja, quem não participou da reunião de hoje, tem que assistir essa gravação, pessoal. Quem mandar qualquer dúvida relacionado àquilo que a gente apresentou aqui hoje, né, sobre esses normas gerais aqui sobre o estágio, né? Eu simplesmente vou responder e falar, ó, assista a gravação. Que a reunião foi justamente para isso, né? Para solucionar essas dúvidas. Então não tem por que a gente ficar também respondendo depois, um por um depois, sobre aquilo que já foi discutido aqui nessa reunião, ok? Então, algum colega de vocês que não participou, é só direcioná-los, né, para assistir a gravação. Assim que ela estiver disponível, eu já vou postar aqui no SIGA. Tá joia? O que eu tinha que falar era isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar aqui, não, né? No nosso primeiro encontro, a gente vai discutir realmente alguns aspectos do estágio, né? Que vocês vão estar observando, ou não, ou deixando de observar. Ok? Mas no momento, então, era isso que eu tinha de dizer. Se ninguém mais tem o que falar, eu encerro aqui a gravação, ok? E qualquer situação